Mais um X1. Hoje à noite nós vamos ter um advogado, empreendedor, também atua na parte de associação, presidindo o LIDE Paraíba. Vocês vão ver aí o case de sucesso com Gabriel Galvão. Meu irmão, alegria trazê-lo aqui, contar a sua história e fazer esse bate-papo acontecer. A alegria é toda minha, Raoni. Primeiro porque é um privilégio estar aqui. Você que é um amigo de longa data, amigo da família, um querido da família, então para a gente é sempre uma alegria estar junto a você. Advogado, ó, Gabriel, por que você escolheu primeiro a advocacia, né? Eu vou olhando toda a sua trajetória. Você abraçou a advocacia, o direito, por qual motivo? Eu vou começar por aí para depois eu destrinchar os detalhes da sua história ali, vindo do Roger, construindo ali a família. Eu vou pegar tudo aqui com você, né? Aqui é um bate-papo que a gente já sabe que é para poder a gente entender melhor. Por que você escolheu o direito? Raoni foi por acaso. Eu queria fazer arqueologia, na verdade, estudar história, fazer arqueologia, e por acaso fiz um vestibular para o curso de Direito e acabei passando. E aí me apaixonei pelo curso, e a veia empreendedora pesou mais alto, por isso que eu escolhi a advocacia, que eu acho que era a única forma de empreender, né, no meio jurídico. E aí foi mais ou menos isso que me fez escolher a advocacia e É o direito. possível empreender no meio. É necessário, Pronto, é bom. necessário, Porque não é tem muito possível. jovem advogado aí querendo entender como É. é que tá. Já tá lotado demais, advogado demais. Você, como é que você vê essa visão aí? Eu vejo que é um mercado ainda pouco explorado pelos escritórios, porque é um mercado muito tradicional, né? A advocacia é um mercado muito tradicional, muito cheio de pompa, muito cheio de protocolos, e hoje isso já não se conecta tanto, né, com o empresário, com o... Aí tem que ser a persona que a gente procura, é sempre o empresário, eu sempre trabalho muito mais no empresarial, então isso já não se conecta tanto. Então acho que o advogado ele tem que se valer mais de gestão, de processos, de cultura da empresa, de resultado, de eficiência, que são coisas que um empresário hoje está preocupado muito mais do que uma palavra rebuscada, ou um linguajar que ele não entende. Então, a gente está trazendo muito esse viés para o escritório de advocacia, para transformando um escritório tradicional em uma empresa de serviços jurídicos. Agora eles vão entender. Quem está nos assistindo em casa vai entender melhor. Gabriel nasceu ali no Roger e foi ajudando ao pai na lanchonete. Foi. Essa veia empreendedora já começou ali no berço. Conta Com aí um pouquinho certeza. dessa história. Com certeza. Aos 14 anos, a gente lá em casa, todo mundo trabalhava, né? Aos 14 anos, eu tive que ajudar meu pai na lanchonete, já ficava só, porque ele descansava aqui até mais tarde o turno dele lá na lanchonete, então ficava tarde para ele descansar, fazer feira. Como era o nome da lanchonete? Lanchonete do Galvão, ali na Lourdinas, próximo da Lourdinas, né? Da torre, na torre. Sim, sim. Vá contando, eu quero que você conte aí. Aí E você aí, pegava que horário lá, depois da aula, era? eu saía do colégio, almoçava e já ficava direto até às 5 horas da tarde. E aí a gente começou a ver como meu pai trabalhava. Meu pai sempre não era empresário na época, era comerciante, né? Então meu pai era um comerciante nato. Ele vendia todo tipo de coisa. Apesar de ter uma lanchonete, ele vendia carro, vendia todo tipo Que de objeto, aparecesse. do que aparecesse ele vendia. E minha mãe também tem uma veia muito empreendedora. Ela, apesar de ser uma servidora pública, ela tem um comércio de joia. Então, ou seja, como se diz no interior, ela é sacoleira mesmo, sai vendendo as joias. Então, desse ímpeto de empreender, dos meus avós também, que sempre foram empreendedores, veio o desejo de empreender. Hoje você lidera, né, na Paraíba, LIDE. O que é LIDE, para as pessoas entenderem? Qual é o seu papel nessa condução aí como presidente? O que é que você promove? Quantos são os encontros? Quem quiser se associar ao líder, como é que faz? Explica aí um pouquinho para a gente, porque eu estou trazendo o início lá da lanchonete de seu Galvão e o atual. E no meio a gente vai contar a história ainda. Não tenha pressa não, que tem muita coisa para ser contada aqui. Tem muita coisa. O LEAD, ele é um grupo de líderes empresariais, é o maior da América Latina. A gente tem quase 4.000 filiados no mundo inteiro, então tem 26 unidades no Brasil, quase todos os estados. A gente tem 22 unidades internacionais nas principais cidades do mundo, né? Dubai, Paris, Nova York. Então o LEAD é um grupo de empresários bem robusto e que tem uma capilaridade muito forte, né? Que transcende as fronteiras do Brasil. Então esse grupo ele trabalha 3 grandes pilares, que é do network, naturalmente, de conexões, é uma coisa que eu acredito muito, né, na força da conexão, do relacionamento genuíno, né, de ser interessante sem ser interesseiro. A gente trabalha também a capacitação do gestor empresarial. O que seria isso? É tornar o gestor um profissional mais preparado,
né? E isso Diante traz das mudanças que o mercado... das mudanças, dos processos, de tudo que se impõe hoje em dia, né? Do processo de governança, a gente tenta fazer com que o empresário seja mais preparado para que essa empresa tenha mais solidez, para que ela possa garantir aí uma função social mais efetiva para a sociedade, né? Gerando mais emprego, gerando mais renda. Então, o LEAD tem esse viés também, e também tem o viés da cidadania empresarial, que eu acho que é o mais sensacional de todos, que é o diálogo entre os setores. A gente conversa muito com o setor público, então coloca o setor produtivo para conversar com o setor público. Isso já aconteceu algumas vezes, já falamos sobre mobilidade, sobre reforma tributária, sobre turismo na Paraíba. Então, eu acho que é uma oportunidade única que é de ocorrer esse diálogo entre os setores, que não há um grupo que trabalhe também isso como líder. Vamos lá, você falou da sua escolha pelo direito e a gente falou um pouquinho da sua origem. Quais essas lições, a sua origem de humildade, olhando o Gabriel lá pequenininho, lá no início, imaginava chegar onde chegou? Conta aí, qual eram as expectativas do Gabriel, você olhar lá para suas origens e contar um pouquinho ali, porque é muito bonita a sua trajetória, chegar onde você chegou, olhando para trás. Eu não imaginava chegar onde cheguei, né? Assim, ainda Quero chegar mais, né? Espero que não tenha chegado nem na metade do caminho, mas eu não imaginava. Quando era criança, quando tive adolescência, acho que os meus pais, eles imaginavam que eu fosse seguir também um caminho do comércio, inclusive chegaram até a pensar em colocar um outro ponto para tomar conta e tudo mais, e não imaginava. Até recebi uma carta da minha mãe, há uns 2 meses atrás, falando isso, né, que nem imaginava que eu fosse chegar tão longe e tudo mais. E quando eu olho hoje para o escritório... Ele se emocionou. Fale mais da carta agora. Eu vi que se emocionou. Conta um pouquinho mais da carta sem entrar nos detalhes. Não, ela tratava mais disso mesmo, porque acho que na cabeça dos meus pais era um pouco improvável, né, isso acontecer. A gente não tem nenhum familiar com na área, herança jurídica, o nome jurídico a se herdar. Eu não tinha grandes relacionamentos com os empresários, então é difícil se imaginar uma realidade de alguém que não tem conexões, que não tem um nome, que não tem herança, a chegar num local que ainda não é o que você quer. O que eu quero, nem é grandes coisas, mas assim, chegar onde eu cheguei. Então, a gente tem hoje atender aí uma carteira de mais de 150 empresas de forma recorrente, já ter atendido mais de 600 CNPJs, ter hoje mais de 50 colaboradores. Então, assim, é algo que me deixa orgulhoso. Quando eu olho para tudo que a gente vem construindo ainda, eu me sinto bem realizado e nem imaginava chegar onde a gente chegou. Entre os sócios, o seu papel é qual? Hoje, os sócios, eles praticamente se desvincularam um pouco da produção. A gente tem muito mais... A minha função, especificamente, é mais relacionamento com os clientes e o trato com o lead também, tá? Ali à frente do lead, presidindo, organizando os eventos, cuidando muito dessa parte do relacionamento dos clientes e dos novos prospectos. É visível que essa experiência na infância, na adolescência ali, lhe trouxe um valor do trabalho muito grande. Com certeza. E a decisão o direito ali que chegou de última hora, você conseguiu agregar as duas coisas. Sim. Né? Abriu novos negócios, buscou outra oportunidade. Como é que você olha ali as experiências que você ajudava seu pai e hoje você ajuda a sua empresa? Como é que você correlaciona isso? Rapaz, eu sempre digo que no balcão eu aprendi muito a servir. E isso foi uma das principais lições que eu tive com meu pai. Servir, escutar bem as pessoas, e ele me ensinou também honestidade, porque isso abre portas e, mais importante do que isso, mantém elas abertas. Então, esse tipo de coisa foi algo que me ensinou. Então, o balcão era muito verdadeiro, né? E bom humor também. Meu pai era um cara muito bom, bem-humorado, todo mundo tirava brincadeira com ele, e eu notava que isso cria uma conexão com as pessoas. Então, esses 4 itens, digamos assim, eles me formaram como profissional também. Então, quando eu comecei a estagiar, eu sempre me dispus muito a ajudar, a desenvolver alguma tarefa. Então, sempre tive esse serviço como um princípio da honra. Sempre tratei o meu próximo, seja um cliente, um prospect, seja alguém que eu estou lidando, com esse princípio da honra, de servir. Sempre com honestidade, sempre com positividade. Então, isso foram coisas que agregaram, não na minha parte técnica, mas assim, na parte profissional, isso me ajudaram muito. Essa inspiração é pura, né? Você pode ver aí que Gabriel fala com
com coração. Para quem está ouvindo a gente, Gabriel, e quer começar do zero, como é que é dar esse primeiro passo? Dá uma inspiração aí a esses que estão começando. Raoni, o primeiro passo é ter coragem, né? Coragem, ela precede qualquer sucesso, qualquer atitude. Quando a gente decidiu montar o escritório, eu já tinha uma vaga garantida no antigo escritório, que à época era do maior do Norte-Nordeste, né? E mesmo assim eu optei por ter coragem e abrir o meu, empreender, estar à frente. Eu sempre gostei muito de gestão, de processos, de pessoas. Eu queria muito que estar à frente dessa situação. Então, eu sabia que só ia acontecer de empreender, de tomar decisões, isso só iria acontecer se eu tivesse à frente de um escritório. Então, eu decidi ter coragem para tomar essa atitude. Segundo é você não ter vergonha, porque a gente, no começo, tinha muita vergonha de me relacionar, de dizer, não, Raoni vai achar que eu sou um vendedor de Bíblia, né? Eu sou um advogado e tudo mais. E isso travava muito o crescimento da gente. E quando você vê que você tem que se relacionar, que a vida é sobre isso também, sobre fazer negócios, que você não vai ser interesseiro, como eu falei, mas você vai trazer alguma solução, algum benefício para uma pessoa. Então, ter esse viés, sempre pensando nessa parte de conexão, de comercial, é um bom ponto também, é o segundo ponto. E o terceiro é, depois que entrar o recurso, você investir em pessoas e processos. Então, sempre, sempre. Então, agora, sem dinheiro, você não consegue investir nem em pessoas nem em processos. Então, eu sempre digo, coragem, comercial muito forte, muito ativo, depois investir em pessoas e depois em processo. Então, isso foi uma chave assim que foi virada no nosso escritório e foi quem fez a gente alavancar. Gabriel, e qual foi o maior perrengue para escalar o escritório a esse nível? Porque o zero você já demonstrou como foi o maior perrengue que aconteceu. Rapaz, foi acho que a crença limitante de dizer, pô, a gente pode mais. A gente estava muito confortável numa casa, na torre ali, né, acho que tinha uns quase 300 metros quadrados. Não, acho que tinha um pouco menos, 200 e poucos metros quadrados, e a gente decidiu, assim, sair de lá e mudar completamente o nosso business mesmo. Assim, não só a parte organizacional, que já tínhamos feito isso, a gente já tinha organizado tudo, o sucesso do cliente, setor de eficiência, setor de produção, estava tudo muito bem definido, só que a estrutura física, às vezes, o cliente chega lá e diz, poxa, não condiz tanto com o jeito de vocês de fazer advocacia, o jeito diferente de fazer advocacia. E aí a gente deu um passo enorme, que foi ir para uma nova sede com um espaço quase 2 vezes maior, levando absolutamente nada do antigo escritório, então tudo novo, máquinas, computador. Então foi um passo que, assim, de fato foi algo que deixou a gente meio temeroso. E trazer o lead também para Paraíba foi outro passo também que deixou a gente meio em dúvida do que seria, se seria realmente algo que seria bem aceito pelo empresariado paraibano ou não, porque eu acho que a Paraíba ela tem uma cultura um pouco diferente, né? A gente vê fora da Paraíba assim, as associações comerciais, são muito fortes, essas instituições são muito fortes, né? A federação aqui está começando a se desenvolver esse sentimento agora, então a gente ficava na dúvida se ia de fato vingar ou não, porque a ideia não era trazer só mais um grupo de empresários, né? Mais um grupo de network, a ideia era trazer de fato um grupo robusto que pudesse ter um trabalho efetivo aqui dentro do nosso estado. Então esses dois fatores assim foram algo que de fato foram um desafio. Presidente do LIDE, como é que você faz para conectar as lideranças? Como é que você está colocando a Paraíba nesse mapa das lideranças empresariais? Me diga aí, conte aí como é que as pessoas podem participar. Fala um pouquinho sobre isso. O LIDE, a gente trabalha muito com eventos. Então, a gente faz almoço de negócios, a gente faz seminários, a gente trabalha muito nessa parte de eventos. Teve um com um argentino, um embaixador, foi? Isso, o embaixador da Argentina aqui no Brasil, a gente fez um evento com ele na semana passada, trazendo um pouco da visão do que está acontecendo na Argentina, lá com o governo de Milei, e também trazendo um pouco da visão da Paraíba para os argentinos. Então, a gente tem tentado essa troca de cultura, de pensamento empresarial. A gente tem feito imersões também fora do estado, então a gente fez uma imersão importante em São Paulo, colocando os empresários paraibanos para conversar com diversos players de São Paulo. A gente teve lá com o Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP, com o Sérgio, que é o fundador da Pets. Enfim, foi uma experiência bem bacana. E a gente tenta fazer isso através dos eventos, através dos almoços, enfim, de reuniões. A gente tenta conectar esses líderes empresariais. O empresário que quer se associar ao líder, como é que faz? Tem alguma... O líder ele tem alguns requisitos. Uns critérios, Tem, né? alguns critérios. A gente hoje aqui na Paraíba tem
o lead global e o lead empreendedor, que são para empresas que faturam acima de 20 milhões ano e faturam de 1 milhão a 20 milhões ano. Então, a gente tem esses dois segmentos aqui. É feito por afiliação, né? Existe uma taxa anual, daria direito a participar, né, desses eventos e participar do movimento em si. Então vamos lá. Você sempre disse, e isso é notório, é no seu olhar, na sua vida, que a sua família é o seu alicerce. Como é que eles têm te inspirado nesse dia a dia? Rapaz, a inspiração, ela não sei, é difícil até de falar, assim, mas é a razão de tudo, né? A gente tenta, tudo que a gente trabalha, tudo que a gente desenvolve é pensando na família, pensando nos filhos e é uma coisa até complicada essa jornada nossa tão louca, essa jornada de trabalho tão maluca, tão difícil até de equalizar, né, às vezes, e é uma coisa que tem me policiado bastante hoje em dia. Então a gente tem tentado priorizar o que realmente é o bem mais precioso da nossa vida, que é a família. Luana tem me ajudado bastante. Ela é sempre no meu norte, meu esteiro, e ela vai me direcionando sempre aí. E hoje é minha conselheira, seja no mundo profissional ou pessoal. Bacana, rapaz. É uma parceria que tem dado certo, cada vez mais mostra aí, né? Você é bem reservado, né? Vocês bem cuidadosos com a realidade familiar, mas sempre conectados com um com o outro. E quantas lutas, quantas guerras, quantas batalhas vocês já passaram juntos e chegaram onde estão chegando. Para mim, testemunhar tudo isso é uma alegria muito grande. Eu sou testemunha desse amor, né? E a certeza de que você tem dado frutos, sem dúvida alguma. Eu vou para o mercado, né? Essa inteligência artificial é um movimento que não vai parar mais. Perfeito. Eu pergunto a você, o valor dos relacionamentos humanos e essa questão da inteligência artificial, como é que está impactando na advocacia? Veja só, a inteligência artificial é uma tendência, como você falou, e quem não entender isso vai ficar fora do mercado, né? A inteligência artificial ela não vai tomar o emprego de ninguém, mas alguém que usa inteligência artificial certamente vai tomar. Então, a inteligência artificial ela nos ajuda, inclusive, a ter o relacionamento humano, a desenvolver esse relacionamento humano. Ela traz uma eficiência, na advocacia ela tem trazido uma eficiência, um padrão fora do comum, uma margem de erro, dados, enfim, ela traz uma série de benefícios para a advocacia ou para qualquer outra empresa, mas ela nunca vai substituir, de fato, o calor humano, o relacionamento verdadeiro humano, a criatividade humana, e isso a gente preserva muito lá no escritório. A inteligência artificial a gente tem implantado com uma certa força no escritório, mas ela não tem tirado o emprego de ninguém, muito pelo contrário, as pessoas têm se desenvolvido a trabalhar novas habilidades a partir da inteligência artificial. Então, esse é um grande conceito que a gente tem que entender no mundo, né? A modernidade chegou, a inteligência artificial ela não é uma onda, é um tsunami, e a gente tem que se adaptar a essa realidade, transformando e trazendo eficiência onde quer que seja. Aproveitando essa dinâmica da sua vida, você tem o escritório de advocacia, você tem a família para dar conta e ainda abrir um negócio. Como é isso? Foi. Que negócio é esse? Como é que está sendo? Está sendo boa experiência? Não quis deixar o ramo do comércio de jeito nenhum. Mais ou menos isso, né? A gente sempre trabalhou com serviço. Então, eu tenho empresas de serviço de advocacia, de serviço de consultoria. O Lead, querendo ou não, é uma empresa também de serviço. E eu tinha muita curiosidade de trabalhar no varejo. Como é que é trabalhar no varejo, qual é a margem do varejo, como é que a gente lidar com vendas, com o pessoal que é mais agressivo, mais com o sangue mais quente, né, nas vendas. E aí eu enveredei aí por um comércio de roupa masculina, de moda masculina, que tem sido interessante, tem sido uma experiência legal, que a gente consegue adquirir novos conhecimentos a partir de um novo tipo de negócio. Isso me ajuda no meu negócio principal, porque a partir do momento que eu tenho uma visão sobre um negócio, eu consigo, inclusive, ajudar outros empresários que também trabalham no varejo, né? Então, tem sido uma experiência muito bacana. Então, você vai fazendo a agregação de conhecimento, óbvio que tem que dar resultados para que você queira dedicar tempo para isso. Então, você une esses tempos e tem organizado a agenda bem direitinho. Eu sou um cara extremamente disciplinado com relação à agenda. E também é bom porque você tem você acaba variando sua renda, né? Você tem uma renda em uma empresa de serviço, outra em
em renda fixa, outra no varejo, então você acaba diversificando um pouco. E o tempo para cuidar de você? Como é isso aí? Que eu não estou vendo, não. Você só falou do negócio. E você, meu amigo? Se cuida como? Faz o quê? Qual é a atividade? Rapaz, eu acordo às 5 horas da manhã todos os dias para treinar. Eu gosto de treinar um tênisinho, bater uma bolinha de tênis. Depois eu vou para academia. Normalmente eu faço 1 hora e meia de atividade física todos os dias. Aí cheguei, volto para casa, boto os meninos, vou deixar os meninos no colégio e começo o meu dia, né? Mais ou menos essa é a minha rotina. Mas Todo dia tem treino. todo dia tem. No lado pessoal tem treino, todo dia tem leitura, assim, a gente sempre está lendo alguma coisa. Então a gente sempre tenta trabalhar isso, saúde mental, saúde espiritual, então a gente tenta equalizar tudo isso. Agora a agenda, de fato, se não for muito organizada, você dá um bug. Resuma em 3 palavras o que esse nosso papo trouxe aqui para quem quer dar um gás na vida, o que é que você indicaria, falaria? Eu acho que para quem quer dar um gás na vida, a gente teria que ter coragem, como eu falei, seria um grande apetite por trabalho. Eu acho que a pessoa tem que ter isso, é uma coisa que meu pai me ensinou. E princípios. Se você não tiver princípios, nada disso vale. Então a gente tem muito enraizado isso. 2 coisas que meu pai me ensinou muito foi: eu não posso deixar herança para você, mas eu posso deixar os meus valores e o trabalho. Foi mesmo, ele falou assim. Falou. Rapaz, eu queria que você repetisse. Frase de Galvão, o pai de Gabriel. Como é a frase, Gabriel? Eu não posso deixar uma herança para você, mas eu posso deixar os estudos e o trabalho, né? Ele trabalhava incansavelmente, então a gente via que meu pai era um cara extremamente dedicado à família. E onde eu cheguei, graças a meu pai e minha mãe, porque eles puderam proporcionar à nossa família uma vida que nem eles tiveram, né? E eu sou muito grato aí por essa oportunidade que ele me deu. Que lição, hein, gente? Que lição. Gabriel, eu fico muito feliz em lhe entrevistar, certeza de que você vai galgando os espaços mediante aquilo que Deus foi lhe direcionando, mas também do seu próprio esforço. Hoje você tem um grupo advocatício reconhecido no nosso estado, no Brasil inteiro. Eu queria que você dissesse o nome do grupo, né, para que as pessoas conhecessem qual é o Instagram, e também a sua empresa do varejo, qual é a empresa, para as pessoas irem lá seguir, e o seu Instagram pessoal também, e o Instagram do líder, ou seja, o Caba veio aqui, tem 4 negócios, viu? Eu vou ter que fazer um pix aqui. O Instagram pessoal, o Instagram da empresa, o Instagram da advocacia, o Instagram do líder, que é o associativismo, que é a reunião dos empresários. Então, eu queria muito que você deixasse essa percepção desses negócios para as pessoas, para que elas fossem lá, se conhecessem, lhe seguissem e acompanhassem essa trajetória extraordinária. Eu conheço Gabriel de perto e sei o quanto ele e os sócios têm feito um bem grande à nossa cidade, ao nosso estado e ao nosso Brasil. Manda abraço aí, Biel. Meu Instagram pessoal é Gabriel Galvão PB. Tem o do LID, que é o LID PB. Calma, Gabriel Galvão PB. O do LID PB. O do escritório de advocacia, que é GCP IB Advocacia. GCP IB Advocacia. E o Crosby Mangabeira, que fica na Josefa Taveira ali. Olha, esse rapaz começou numa lanchonete servindo com o pai. Acompanha a trajetória dele, que a vida dele fala por si só. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, seja bem-vindo sempre. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo papo. E é sempre um prazer estar com você, meu irmão. É um cara que a nossa família toda ele ama. Te amo, meu irmão. Obrigado.